Olá, a iluminação. Estamos começando mais uma escola bíblica no seu lar, uma escola bíblica online, para a graça de Deus, para a glória do nosso Senhor. Queremos agradecer a presença, a audiência e a atenção de todos vocês que estão conectados aqui através do Connect News Gilead no YouTube e através do Instagram, @GileadParangaba. Muito obrigado por todos vocês, obrigado pela conexão e pela participação de todos. Eu queria ter um momento de oração e pedir a Deus para que Ele nos direcione nesse momento, para que o Senhor esteja conosco e que o Espírito Santo nos traga a orientação devida. Senhor nosso Deus querido, eterno Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pela presença, pela tua presença nas nossas vidas. Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que tu possas visitar os lares dos nossos irmãos, que tu possas, Senhor Deus, estar contemplando as nossas vidas e que o Espírito de Deus possa nos dar o entendimento, a sabedoria para compreendermos a tua vontade. Tu és soberano em nossas vidas. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a soberania de Deus no desenvolvimento da história do seu povo. Deus, ele participa da história do seu povo. E ele é soberano no desenvolvimento dessa história. Nós iniciamos, semana passada, o livro de Êxodo, onde nós vimos ali o início dessa história, já em um outro contexto, em outra realidade, que é justamente no Egito. Os 70 que haviam sido convidados por José para seguir Jacó. Jacó era um dos patriarcas, o terceiro patriarca. Jacó então vai com seus filhos morar no Egito. Os anos se passam e ali começa, o faraó morre, José morre e a história vai iniciando com aflição. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e nessa lição eu quero destacar a aflição pelo qual o povo hebreu passa durante esses 430 anos que eles ficam escravizados. O povo é um povo escolhido por Deus, mas também é um povo cruelmente oprimido por Faraó. E essa opressão, ela dura séculos, 4 séculos. E é interessante porque, mesmo assim, Deus não se esquece da promessa que ele havia feito a seu povo. Deus havia feito uma promessa a Abraão, e ele cumpriria essa promessa. Tanto é que ele vela pela sua palavra. E nós podemos ver isso aqui, diante das atrocidades cometidas por Faraó, diante da opressão cometida por Faraó, o povo clama a Deus e o Senhor ouve a aflição do seu povo e envia um libertador. O Senhor ouve a aflição desse povo, assim como o Senhor ouve a nossa aflição, assim como o Senhor ouve a tua aflição, e Ele manda um libertador. E aqui o livro de Êxodo, o propósito do livro fala sobre a escravidão e o clamor também por libertação. Esse livro é um livro que retrata grandemente o que o povo passaria. O livro tem um propósito, e o propósito desse livro é justamente retratar aquilo que o povo escolhido, aquilo que o povo de Deus passaria. Nós encontramos ao longo do livro como esse povo foi liberto da opressão de Faraó, como esse povo foi liberto da morte, liberto da opressão.
O livro Êxodo significa saída. E ele foi escrito pelo libertador, né, do povo. Moisés, ele foi educado, formado, criado na realeza egípcia. Então ele teve acesso à melhor educação da época. Ele sabia escrever, algo que era raro naquela época. As pessoas, somente os sacerdotes, somente a realeza, somente a aristocracia tinha acesso à leitura e à escrita. E Moisés sabia escrever. E ele escreve esse livro e registra lá os atos históricos e a ação de Deus a ação redentora de Deus para libertar aquele povo. E Israel foi então liberto do Egito. E esse livro vai justamente figurar esta redenção, né? O dicionário Wycliffe, ele vai trazer esse livro como um conceito de libertação da morte. O Wycliffe, ele vai dizer que esse livro traz o conceito da libertação do povo lá da escravidão, né? Da idolatria. E essa história, isso nós vamos encontrar ao longo de todo o livro, tá bom? Então, é o livro de Êxodo pelo qual nós estamos estudando. Vimos a escravidão. O livro ele foi escrito aproximadamente entre 1450 e 1410 a.C. Né? Nesse livro nós podemos perceber que a duração da aflição deste povo. Como você vê em Êxodo capítulo 1, versículo 14. Êxodo capítulo 1, versículo 14, nós podemos ver já aqui uma grande verdade nesse livro. Êxodo 1, versículo 14. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura escravidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Aqui nós já observamos a opressão do Egito, a opressão de Faraó sobre esse povo. Uma grande provação, uma grande opressão. Será que seria possível a libertação desse povo? Será que seria possível a libertação de Israel? Humanamente falando, não. Porque o Egito era a maior potência da época. Era uma grande potência. Então, humanamente falando, não seria possível esta libertação, né? Não seria possível. Humanamente falando, não seria possível. Mas aí nós podemos que entender o seguinte: o Senhor é o Senhor de todas as coisas, né? O Senhor sabe todas as coisas. Então, deixe-me só verificar aqui para que a gente não possa reiniciar, né? A gente possa reiniciar. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Então, Deus permitiu com que este povo fosse escravizado. Esse povo passa por uma grande provação. E aí eu quero já deixar registrado aqui, né? Estou usando esses slides para que os irmãos possam acompanhar, né? E depois a gente pode disponibilizar isso para vocês também. Mas como a gente também não pode ficar só dependendo da tecnologia, a tecnologia falhou. O notebook descarregou, mas aí nós vamos continuar. Enquanto ele vai iniciando, eu vou conversando aqui com os irmãos. Então, queridos, vocês estão me ouvindo bem? Aqui nós podemos ver que houve uma grande provação por parte deste povo. Mas também como nós falamos na semana passada, uma grande provação, ela pressupõe um grande livramento. Toda grande provação, ela pressupõe também um grande livramento.
Então, nós podemos ver, nós podemos observar aqui na história desse povo o grande livramento que houve, o grande livramento de Deus. Mas nós não podemos deixar também de falarmos a respeito de duas heroínas que estão registradas, as suas atitudes estão registradas no versículo 15 do capítulo 1. No versículo 15 do capítulo 1 do livro de Êxodo. Olha só o que diz. O rei Faraó manda matar todas as crianças. O rei manda matar todos os primogênitos. O povo hebreu estava crescendo assustadoramente. Certamente, provavelmente por medo, Faraó manda matar todas as crianças. E as crianças homens, os primogênitos. E entre eles havia também o libertador, que Deus havia escolhido para libertar o povo de Israel. E aqui nós podemos ver no versículo 15, essas duas mulheres que foram usadas por Deus em meio àquele genocídio, em meio àquela matança. Essas duas mulheres são usadas por Deus, Sífra e Puá. Deus honra a fidelidade dessas mulheres. Deus honra a fidelidade delas. Olha só o que diz o versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais os nomes de uma era Sífra e a da outra era Puá. Né? Olha só. Para conter a multiplicação do povo, para conter a multiplicação dos hebreus, como eu disse, dos israelitas, Faraó dá uma ordem de genocídio, uma ordem que é extremamente preocupante. Né? O genocídio é o extermínio de uma população. E aí ele manda matar todas as crianças. Ele manda matar todas as crianças recém-nascidas, todos os homens. E aí nós vemos no versículo 15 a história dessas duas mulheres. Esse genocídio é também uma espécie de sexismo, onde Faraó quer, porque quer fazer essa escolha. Né? E algo interessante que nós podemos falar aqui, por que eles mandaram matar os homens? Por que Faraó não mandou matar as mulheres? E é algo que eu posso falar para vocês, baseado na historicidade e nos livros históricos também de Flávio José. Flávio José fala sobre isso. Ele vai dizer que os meninos foram escolhidos em detrimento das mulheres, porque as mulheres também se relacionavam com os egípcios. Então nós vamos ver diversas mulheres na corte egípcia, na cultura egípcia. Elas vão se envolvendo com os egípcios. Mas aqui nós podemos observar, irmãos, também que essas mulheres, elas fazem uma escolha certa. Elas preferem escolher obedecer a Deus do que obedecer a Faraó. Isso é um grande ensinamento para nós. Tá? É um grande ensinamento, porque, afinal de contas, aqui há um princípio em que nós não podemos nos esquecer. Qual é esse princípio? É o princípio de que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, é um princípio que nós observamos que elas vão até justificar, dar uma desculpa, né? Porque elas estavam agindo daquele jeito e porque alguns estavam escapando. Ela vai até dizer que é porque as mulheres hebreias, elas pariam muito facilmente. Né? Mas o fato, irmãos, é que aqui nós observamos
nós observamos que elas resolveram acreditar e obedecer a Deus. Existem aqui, irmãos, algo também muito importante. Elas mentiram não para o seu bem-estar. E é algo importante que nós temos que observar. Houve aqui um dilema, né? Houve um dilema. Os dois caminhos eram errados. Ou seja, estavam mentindo, dando uma justificativa para isso, né? E ao mesmo tempo também elas, por temor a Deus, estavam salvando, né? Desobedecendo às ordens de Faraó, pondo em risco sua própria vida, né? Sua própria vida. Precisamos notar isso no texto, né? Precisamos notar muito bem isso no texto. É por isso, tinha ligado errado. Agora vai dar certo. Precisamos notar isso no texto, precisamos notar isso no texto, que elas estavam em um grande dilema. E aqui nós podemos observar a história de Sífra e Puá. E aí são as parteiras. Eu queria compartilhar com vocês a história dessas mulheres, né? Porque não é, digamos assim, não é algo que elas fizeram porque estavam, digamos assim, preocupadas, né? Foi algo que elas fizeram por obediência a Deus. Então, aqui, elas foram usadas também para o cumprimento da promessa do Senhor, né? O cumprimento da promessa do Senhor. E estou aqui também tentando fazer a conexão, só para que a gente possa dar continuidade. O importante é que a gente saiba que a promessa de Deus, ela vai ser cumprida, e ela vai ser cumprida na vida do seu povo. E ela foi cumprida. Essas mulheres foram usadas para o cumprimento da promessa do Senhor. Por quê? Porque elas foram fiéis, né? E foram abençoadas por isso, né? Porque Deus abençoa também a nossa fidelidade. Aqui nós podemos observar que a história não está fora do controle de Deus, né? A história não está fora do controle de Deus. Deus continua no controle da história, né? E eu queria que você observasse e não esquecesse disso. Não esquecesse que Deus continua no controle da história da nossa vida. Que Deus continua no controle da história da sua vida. Que Deus, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 15, versículo 13 ao versículo 16, nós podemos ver o controle de Deus e a ação de Deus sobre o seu povo. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha só, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então disse a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência. E de fato foi peregrina a descendência de Abraão, né? Em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida e oprimida. E de fato esse povo foi oprimido, né? Foi um povo oprimido. Foi um povo em que a ação do Senhor, mesmo a soberania de Deus, agindo sobre as suas vidas, mas foi um povo extremamente oprimido. E a promessa de Deus feita em Gênesis capítulo 15, versículo 13, né? Versículo 13, versículo 14, que diz assim: mas também eu julgarei a nação a qual ele terá de servir, né? Ou seja,
Deus dizendo que essa nação também seria julgada. Então, o que a gente pode observar, queridos? Que o povo de Israel, apesar de ter feito parte da promessa de Deus, mas o povo de Israel, tudo o que aconteceu com esse povo já estava no plano soberano da vontade de Deus, né? E eu quero de novo abrir com você para que a gente possa... Eu chego à conclusão de que Deus pode até parecer distante, mas Ele nunca está alheio à nossa história, né? Tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo em nosso país, Deus não está alheio a essa história, né? Assim como Deus também não está alheio à história da vida do seu povo. E aqui eu quero ver com você, observar com você também um pouco da história dessas mulheres, né? Dessas parteiras, né? Das parteiras pelas quais também foram usadas por Deus, também foram usadas pelo Senhor para cumprir as promessas do nosso Senhor feito a Abraão. Então, eu quero ver com você um pouco a história dessas parteiras e aprender com você um pouco o que elas fizeram também, né? Porque, afinal de contas, Deus usou essas parteiras para preservar o seu povo, né? Quando a gente observa em Êxodo capítulo 1, versículo 17, Êxodo 1, versículo 17, nós vemos que, olha só, olha o que diz a palavra do Senhor. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida, né? Antes conservaram os meninos com vida. Então, o plano maquiavélico de Faraó, o plano maquiavélico do rei do Egito, do Todo-Poderoso, tinha tudo para dar certo. E qual era o objetivo dele? Matar os primogênitos. Mas deu errado esse plano. E por que deu errado? Porque o Deus da promessa, o Deus que havia feito essa promessa a Abraão, conforme nós vimos, ele velava, ele cuidava, e ele cuida por cada detalhe da história. Então nós podemos ver que, assim como Deus usou essas parteiras, irmãos, para cumprir os seus planos, para cumprir o seu projeto, né? Deus continua também fazendo isso nas nossas vidas, né? Essas mulheres, nos momentos... E aí, qual é o ensinamento que eu trago para nós? É que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos mais adversos das nossas vidas, Deus também usa pessoas. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar coisas, Deus pode usar circunstâncias que menos esperamos para que Ele opere o seu milagre. Então, essas parteiras, essas mulheres, foram usadas para cumprir o plano de Deus. E aí eu quero compartilhar isso com você, porque a ordem de Faraó era para que todos os meninos fossem jogados no Nilo. Olha só, o versículo 22 do capítulo 1. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio. Que rio é esse? Rio Nilo. Mas a todas as filhas guardareis com vida. Então ele não mandou matar as meninas, possivelmente por essa explicação que nós demos. As meninas eram também usadas, né, para multiplicação do povo, né, usadas pelos egípcios. E elas eram tomadas como mulheres para os egípcios. Mas foi no próprio Nilo, e é aí que eu quero que você entenda, né? Porque no versículo 22 nós vemos que Faraó dá ordem ao seu povo para que todos os bebês do sexo masculino sejam lançados no rio. E foi nesse mesmo rio,
foi no mesmo rio Nilo em que Deus, e aí é que é tremendo, porque nesse mesmo rio Deus incumbiu, né, de preservar aquele que seria o libertador do Egito, o libertador dos hebreus, o libertador de Israel da opressão egípcia. Enquanto o faraó mandou que todas as crianças, homens, todos os meninos recém-nascidos homens, fossem lançados no rio Nilo, foi nesse mesmo rio que Deus preservou o grande libertador. Foi nesse mesmo rio que Deus lhe preservou o libertador. E não somente no rio, mas Deus fez com que esse menino chegasse até o palácio. Por quê? Porque se nós formos pensar humanamente, o sonho daquela mãe poderia ter sido sepultado lá no rio. Como de fato, o sonho de tantas mães foram sepultadas. O sonho de tantas mulheres tiveram o seu sonho sepultado no rio. Porque foi no rio onde o faraó deu a ordem para que as crianças fossem lançadas. Irmãos, irmãs, eu não sei quanto, certamente você deve imaginar a dor de uma mãe em ver o seu filho, a sua cria, a criança em que ela gerou durante 9 meses, ser jogada em um rio, com vida. Então, o rio Nilo aqui, da mesma forma como ele foi objeto de sepultamento, o rio Nilo também foi objeto de esperança. Porque foi no rio Nilo que foi colocada a criança, que seria o libertador do povo de Israel. Mas como eu disse, por que as meninas eram poupadas, né? Porque aqui no versículo 22, né, nós podemos ver que Faraó mandou poupar as meninas. Né? Por que as meninas foram poupadas? Porque as meninas não foram usadas. Perceba aqui, irmãos, a sutileza da maldade de Faraó em preservar a vida das meninas. Perceba aqui a sutileza do plano do inimigo em preservar a vida das meninas. Elas possivelmente seriam usadas para se casarem com os filhos dos egípcios. E dessa forma, ao se casarem com os filhos dos egípcios, elas perderiam a identidade delas. Você percebe isso? Ao serem casadas com os filhos dos egípcios, olha o plano sutil de Satanás. Olha o plano sutil de Faraó em preservar as meninas. Não era para outra coisa, não. É para que a cultura do povo fosse transformada. Para que a cultura do povo de Israel fosse contaminada. Ao casar essas meninas com os filhos dos egípcios, dessa forma, a nação de Israel, o povo de Israel ia perdendo a sua identidade. Por causa da mistura. Então, certamente as meninas eram poupadas por causa disso. O plano ardiloso de Faraó, o plano ardiloso de Satanás, as meninas sendo poupadas. Não existe, irmãos, negociação com o inimigo. Nós não podemos ficar refém das armadilhas do inimigo. E aqui mostra muito bem isso. Né? As meninas eram poupadas, as meninas eram envolvidas, dadas em casamento para os filhos egípcios, para perder a identidade, para perder a sua identidade. Tanto é que quando a gente vai observar a história mais lá na frente, diversos egípcios já estavam envolvidos na cultura egípcia. Diversos israelitas, diversos hebreus já estavam envolvidos na cultura egípcia. Mas aí, irmãos, Deus escuta o clamor do seu povo.
Ele vê, ele ouve e ele desce. Êxodo capítulo 2, versículo 23, nos diz algo muito interessante. Êxodo 2, 23. Eu vou ler para você. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Clamaram e clamaram. Assim, o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Olha só, os filhos de Israel clamaram e o seu clamor subiu até o Senhor. Diante de todo o sofrimento, diante da escravidão, os israelitas, os hebreus, romperam com seus limites para apresentar as suas petições a Deus. Romperam com os seus limites para apresentar as suas queixas ao Senhor. Deus então se lembrou do seu pacto. Deus se lembra então da sua aliança. Deus conhece o povo. Deus então entra na história desse povo. Percebe então, né? Olha só o desenvolvimento da história do povo. A soberania de Deus no desenrolar da história, né? A soberania de Deus no desenvolvimento da história do povo de Israel. Deus é tremendo, irmãos. Deus lembra do seu pacto. Deus lembra da sua aliança. O clamor do povo, Deus então se lembrou do pacto, do que ele havia dito a Abraão. Deus se lembrou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se lembrou da sua aliança. Glória a Deus. E ouviu Deus o gemido e lembrou-se do seu povo. Queridos, então, possamos compreender que Deus se lembra do seu pacto, né? E o fato da resposta demorar não quer dizer que Deus se esqueceu. Demorou 400 anos. 400 anos, 430 anos de escravidão. Mas o fato de Deus ter demorado a responder não significa que ele esqueceu das suas promessas. Talvez você esteja hoje passando algo parecido. Talvez Deus esteja demorando a responder a tua oração. Talvez você esteja já clamando há algum tempo e Deus não responde. Mas o fato do Senhor não estar respondendo, o fato do Senhor não ter tido ainda respondido a sua oração, não significa que ele se esqueceu de você. Assim, ainda que não tenha chegado o tempo de agir nas nossas vidas, assim somos nós. Talvez ele não tenha chegado ainda para agir, mas no tempo dele, ele vai agir na tua vida. Tá? No tempo do Senhor, ele vai agir na tua vida. Deus faz tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. Ele não tarda, ele não falha. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Os momentos não vão anular as promessas da tua vida. Ainda que os tempos estejam difíceis, ainda que o momento esteja adverso, ainda que esteja tudo complicado. E viu Deus, capítulo 2, versículo 25 diz, e viu Deus os filhos de Israel e atendeu, e atentou Deus para a sua condição. Deus ouviu o clamor, e em outras versões diz assim, Deus ouviu o clamor e encurvou-se para atender o seu povo. Que tremendo isso, meu irmão. Deus encurvou-se para atender o seu povo, né? E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os, né? E conheceu-os Deus. Essa atentou-se, essa palavra atentou-se Deus para os filhos de Israel, dá justamente esse entendimento, né? De que Deus ouviu o clamor do seu povo e encurvou-se para atender o seu povo.
que Deus possa ouvir também o nosso clamor. Que Deus possa ouvir também o teu clamor. E ainda no versículo 25 do capítulo 2, diz que Deus conheceu o seu povo. Né? Ou seja, expressando aí a ideia de que Deus conhece o sofrimento do seu povo. Né? Que Deus conhece, que Deus se importa com o seu povo. Né? Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a nossa vida. Isso é tremendo, nós aprendemos isso aqui também na história. Deus conheceu Israel. Nós temos certeza, irmãos, temos certeza absoluta que o nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Né? Ele é o socorro bem presente na hora da minha angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Às vezes, algumas situações nos levam ao nosso limite. Às vezes, algumas situações nos levam ao limite. Achamos que não temos mais o que fazer. Não temos mais como suportar a dor, a aflição. Mas não podemos esquecer, irmãos, o fato de que nós podemos colocar tudo isso diante de Deus. Eu posso colocar tudo isso diante de Deus. E Deus pode, e Deus conhece a nossa história. Deus conhece o nosso sofrimento. Assim como a história desse povo, Deus conhece. E não apenas Ele conhece, mas Ele também entra na história. Né? Assim como a história do povo de Israel. Né? Deus entra na nossa história. Justamente por conhecer o seu povo, nós vemos isso aqui, no versículo 25 do capítulo 2, né? E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição, né? Por Deus conhecer o seu povo, Ele chama o povo, Ele chama, Ele escolhe um libertador, Ele vocaciona esse libertador, Ele prepara esse libertador, e Ele também envia esse libertador. Então Deus é tremendo, Ele preserva a vida de um menino, perceba. Aquele menino que foi colocado no cesto, que foi também lançado no Nilo, e ali ele chega até o castelo, né? Até o palácio. Deus preserva a vida desse menino, porque é conhecido o rio Nilo. O rio Nilo, ele tem crocodilos gigantescos, né? Aligatores gigantescos. E Deus preserva a vida desse menino, e desse menino, através desse menino, Ele faz o grande libertador do povo de Israel. Através desse menino, Ele faz o grande líder do povo de Israel. Isso nos deixa ser maravilhosos. Né? O Deus que entra na história, o Deus aonde escolhe o libertador, capacita esse libertador, preserva esse libertador e faz dele o grande líder de Israel. Então é assim que Deus entra na história do povo. É assim que Deus começa a também participar da história desse povo. Né? Aparentemente tudo parecia perdido. Aparentemente tudo parecia sem saída. Não havia resposta. Humanamente era impossível. Mas Deus manifesta o seu poder. Porque Ele tem o controle da história do seu povo. Porque Deus tem o controle da nossa história. Deus tem o controle da nossa vida. Deus não abandonou o universo. Deus não deixou o homem à mercê da sua própria sorte. Tudo que está acontecendo é permissão do Senhor. Para que a gente possa voltar a entender que nós precisamos depender única e exclusivamente dEle. O povo precisou passar 430 anos clamando, chorando, sendo escravizado, atormentado, para entender isso.
que eles precisavam depender única e exclusivamente do Senhor. Não é sorte. Deus então fez isso. Deus entra na história do povo de Israel. Eu preciso entender uma coisa, irmãos. O sofrimento faz parte da história humana. O sofrimento faz parte da nossa história. Eu não posso achar que vou passar aqui por essa terra e não vou passar por sofrimento. O sofrimento faz parte da vida humana. Infelizmente, as pessoas, a grande parte da população, grande parte das pessoas, grande parte dos cristãos não conseguem ver o sofrimento como algo benéfico. Você sabia disso? Grande parte das pessoas não conseguem ver o sofrimento como algo bom, como algo benéfico, no desenvolvimento da fé. O sofrimento é algo bom no desenvolvimento da fé cristã. Entenda isso. O sofrimento não apenas faz parte da vida humana, mas o sofrimento é bom para o crescimento da nossa fé. O sofrimento é benéfico no desenvolvimento da fé cristã. Eu quero deixar isso para você hoje. Eu quero falar isso muito claramente para você. O sofrimento, irmãos, nos leva a termos experiências mais íntimas com o Pai. O sofrimento nos leva ao amadurecimento, a termos mais maturidade. O sofrimento nos leva a desenvolver o nosso caráter, a desenvolver valores. Tudo isso o sofrimento faz em nossas vidas. Isso é extremamente positivo. Eu estou falando aqui algo que talvez a teologia do triunfalismo ou a teologia da prosperidade me massacre. Mas, biblicamente, o sofrimento faz parte da vida cristã. O sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento não faz apenas parte da vida humana, mas ele faz parte do desenvolvimento da vida cristã. Na maioria das vezes, as perdas são oportunidades que Deus nos concede de rever certas coisas. Oportunidades que Deus nos concede de rever certas coisas, inclusive as nossas prioridades, para termos a oportunidade de voltarmos para Ele. As perdas nos fazem rever isso. As perdas nos fazem a pensar as nossas prioridades, as prioridades das nossas vidas. É interessante como isso tem ocasionado, como essa pandemia, como esse vírus, como essa situação, tem levado muitas pessoas em todo o mundo a rever as suas prioridades, a rever certas coisas na sua vida, inclusive a se voltar mais para Deus. Então, nós não podemos passar desapercebidos nisso. Deus entra na história do seu povo. Deus entra na nossa história. Não é à toa. Com o governo novo de Faraó, com o novo Faraó, com a morte do amigo de José, com a morte de José, com a morte do Faraó, seu amigo, o povo de Israel chegou ao limite insuportável. Com a morte de José, a morte de Jacó, a morte do Faraó, que era amigo de José, o povo de Israel chegou ao seu limite. Mas Deus ouviu o clamor desse povo e começou a desenvolver o seu plano, começou a desenvolver o seu projeto, começou o processo de libertação.
Eu creio que tudo o que acontece é para que, inclusive as perdas, inclusive o sofrimento e até as alegrias, tudo que acontece é para que a gente possa pensar, refletir mais nas nossas vidas. Sabe? Porque diante do sofrimento, quando a gente olha para a história do Êxodo, quando nós olhamos para os descendentes de Jacó, nós observamos que os descendentes de Jacó não olharam, digamos assim, né? Não vislumbraram os terrenos férteis, a terra fértil do Egito. Mas, diante dessa situação que eles estavam passando, os descendentes de Jacó clamaram, lembraram, trouxeram a lembrança as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Eu creio que eles não observaram, durante esse tempo que eles ali ficaram, o que o Egito tinha de bom para oferecer. Eles lembraram, foram das promessas de Deus feitas aos patriarcas. O clamor ao verdadeiro Deus de Israel. O clamor ao verdadeiro Deus de Israel foi a chave da vitória para o povo. O clamor ao verdadeiro Deus de Israel foi a chave da vitória para esse povo. Essa é a lição que nós temos quando nós olhamos para a história, para esses primeiros versículos. Mas não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que Deus continua no desenvolvimento da nossa história. Deus continua agindo. Deus não está perdido. Deus não está alheio à nossa situação. Eu quero mostrar para vocês justamente isso. Vou mostrar para vocês aqui algumas perguntas que a gente pode verificar hoje, né? Que eu gostaria de ver com você. As perguntas que nós poderíamos ver aqui hoje. Quantas pessoas da família de Jacó desceram para o Egito? Quantas pessoas da família de Jacó desceram para o Egito? Êxodo capítulo 1, versículo 5 fala. Foram 70. 70 pessoas desceram com Jacó para o Egito. E daqueles 70 é apenas um resumo do que nós falamos aqui hoje, um pouco um resumo. Dessas 70 pessoas que desceram para o Egito, dessas 70 pessoas é que virão as tribos de Jacó. Né? Justamente as tribos de Jacó foram esses daí. Né? Aí o que o relato de Êxodo capítulo 1, versículo 12 nos diz? Quanto mais os afligem, tanto mais se multiplicam e tanto mais cresciam. Olha só que tremendo. Quanto mais o povo era afligido, mais havia multiplicação, mais havia crescimento. Olha só, irmãos, na aflição o povo crescia, na aflição o povo se desenvolvia, na aflição o povo aumentava. Terceira pergunta, durante o clamor do povo, o que foi que Deus se lembrou? Está lá a resposta em Êxodo capítulo 2, 24. Deus se lembrou do pacto que ele havia feito a Abraão.
Deus se lembrou do pacto que ele havia feito a Jacó. Deus se lembrou do pacto que havia feito a Isaac. E o que é que o apóstolo Tiago nos diz sobre Deus? Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 17. Que Deus não muda, que não sofre sombra de variação. E como Deus... E o que Deus nos conta no Êxodo capítulo 2. Né? Êxodo capítulo 2. Que ele preservou a vida de um menino, para desse menino fazer o grande libertador do povo, do seu povo. Então essa queridos, é a nossa, que eu queria apresentar para vocês hoje, né? Que eu queria apresentar para vocês hoje seria basicamente essa questão da escravidão, né, das mulheres, né? O que essas mulheres fizeram, né? O que foi que aconteceu aí, como Deus agiu tremendamente, né? E o livro, esse é então o livro de Êxodo. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, eu não queria terminar também sem antes mostrar para vocês a genealogia, né? Um pouco a história, aqui ó, um pouco da história, só para nós concluirmos, né? Se você consegue enxergar, se você consegue ver, aqui fala um pouco dos hebreus em busca da terra prometida, né? Adão e Eva, né? Noé vem dessa descendência de Adão e Eva. De Noé vem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os judeus são justamente os descendentes da tribo de Judá. E os israelitas são justamente os descendentes de Sem. Porque Abraão é descendente de Sem. E de Abraão descende 2 povos. 2 povos. Povo islâmico, de Ismael, filho de Agar. Abraão tem com Agar Ismael. De Ismael vem os descendentes, né, do islamismo, como nós conhecemos. As 3 maiores religiões do mundo são descendentes de Abraão. O islamismo com Ismael, o judaísmo com Isaac e o cristianismo. Todos descendentes de Abraão. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então, de Sara nós temos Isaac, que por sua vez tem Jacó e Esaú. E é justamente de Jacó que vem as tribos de Israel. E o 4º patriarca, que é José. Esses são os períodos dos patriarcas, né, que vão ali aproximadamente do século 8 a.C. Canaã é a terra prometida, atualmente a atual Palestina, onde fica Canaã. Então é só para que a gente consiga visualizar melhor aí a descendência desse povo, né? E aqui o nosso texto áureo, né? Gênesis 50, 25. Né? José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Interessante como essa promessa, quando o povo sai também, isso foi em Gênesis 50, 25. Quando o povo sai do cativeiro egípcio, eles saem, inclusive, levando todo o ouro, né? Levando ouro, saem milhões ali de pessoas, né? Há 2 números, há quem diga que foi aproximadamente 600 mil, e há quem diga que foi aproximadamente 2 milhões quando ele chega para atravessar o Mar Vermelho. Ele leva os ossos, é levado os ossos, né? Os ossos de
José são levados. Ok, queridos? Então, isso seria mais ou menos o que nós teríamos a dizer, né? Como nós vimos hoje, né? Moisés é o autor do livro de Êxodo, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, e foi o responsável também pela libertação do povo. Nós vimos também o nascimento de Moisés, como se deu também os planos de Deus, ele ali no Nilo, né? Colocado na cesta, lançado pela sua mãe. E é interessante porque, mesmo quando ele foi para o palácio, ele foi amamentado também pela sua mãe. Os planos de Deus aí se cumprindo. O nascimento de Moisés foi criado pela filha de Faraó. Né? Moisés é criado pela filha de Faraó. Os planos de Deus aí se desenvolvendo também. Moisés é levado ao palácio, né? Também, e é criado ali no palácio. Né? Moisés é criado com toda a pompa, com toda a estrutura. Né? Tem a educação, recebe o conhecimento da ciência, recebe o conhecimento da matemática, recebe todo o conhecimento ali no palácio. Toda a estrutura, o conhecimento das letras, da educação, ele aqui é forjado no palácio. Posteriormente, ele vai ser forjado em outra escola por Deus. Né? Ele vai para a escola do deserto. E lá na escola do deserto, ele vai ser forjado pelo Senhor. Aí é mais ou menos a retratação da fuga, né, de Moisés. Bom, mas eu queria mostrar para vocês também um mapa só para que vocês possam se localizar também um pouco melhor. Para que a gente possa ilustrar melhor aqui o contexto, né? Já que o computador não funcionou, voltou a funcionar agora, vamos mostrar aqui um pouco o contexto para vocês. Pronto, aqui. Um pouco do mapa da Palestina. Né? Pronto, aqui a faixa de Gaza, Israel e esse pedaço, e aqui a Palestina, né? A região da Palestina. Aqui é o Egito, de onde eles partiram. Né? Partem para o Egito e vão para cá. Aqui a gente consegue observar um pouco as 12 tribos, né? Como ficaram a divisão das 12 tribos. Observem aqui, ó, essa região, os filisteus aqui, ó, a tribo de Dan, Efraim, Rúben, Judá, Simeão, Manassés, Zebulon, né? Aqui é o monte espiritual melhor, tá? Aí aqui ele veio aqui do Egito, faz essa região, essa passagem aqui. Aqui é o monte Hebron, né? Também no monte Horebe, aonde ele recebe as promessas do Senhor. Né? Ok? Aqui Moabe,
e a região da Filisteia. Né? Ok, queridos? Então, aqui você consegue ver melhor como foi feito o trajeto. Quando ele sai do Egito, olha só, quando ele sai do Egito, aqui em Gozém, ele passa por aqui, eles passam por aqui, né? Atravessam também aqui a região, né? Até, ó, aqui o Monte Sinai, aqui é o Monte Sinai, onde ele recebe os 10 mandamentos, né? E daqui do Monte Sinai ele vai continuando a peregrinação, né? Aqui é o Monte Sinai, toda essa região do Sinai, tá? Ok, queridos? Então, finalizamos com o nosso momento, a nossa escola bíblica, relembrando a vocês que nós daremos continuidade, né, ao livro de Êxodo. O livro de Êxodo ele é riquíssimo, né? E estamos vendo a história do povo hebreu, o povo da promessa, né? O povo da promessa. Continuem observando, nós vamos ficar um pouco mais atento à questão da tecnologia, né, dos instrumentos aqui do computador, mas continuem atentos e na próxima semana que possamos estar aqui novamente, né, vendo a soberania de Deus no desenvolvimento da história do seu povo, né? Soberania de Deus no desenvolvimento da história do povo da antiga aliança. As promessas de Deus são tremendas, né? E como Deus age na história desse povo é tremendo, né? Eu agradeço, né, a paciência de vocês. Eu espero, mesmo diante da dificuldade, né, de não ter funcionado o equipamento, mas que vocês possam ter entendido e compreendido. É assim, nós não podemos também ficar totalmente dependendo da tecnologia, do notebook. Mas, graças a Deus, deu certo para vocês entenderem um pouco a história, tá? Daremos continuidade na próxima semana, se Deus assim permitir, que vocês possam continuar o devocional na terça-feira. Domingo nós teremos nosso culto online, se Deus assim permitir também, às 5 da tarde. Tá? Domingo às 17 horas. Não esqueça, domingo às 17 horas. Tá? E na terça-feira, culto familiar. Você tem a oportunidade de se reunir com a sua família, estar ali buscando, orando, clamando a Deus, fazendo da sua casa um altar para o Senhor. Muito obrigado. Obrigado a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Não saia da presença do Senhor. Continue sempre nesse propósito, tá bom? É o meu desejo, é o nosso desejo. Nós continuamos aqui nos recolhendo, nos cuidando, mas confiando no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Eu queria convidar você a fazer uma oração, juntamente comigo, para que nós possamos finalizar esse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença. Glória ao Senhor, glória a Deus, por tudo que Tu és, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos no Teu propósito e no centro da Tua vontade. Abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão doentes, que estão precisando de cura, nesse momento de lá, leva a cura ao Teu povo, Senhor. Ouve o clamor do Teu povo, ouve a oração dos Teus filhos. Nos livra de todo mal, nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Abençoa-nos conforme a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. A bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Um abraço virtual. Fiquem com Deus.